Vamos lá, pessoal? Como eu disse a vocês, o que elas têm de especial, né? Primeira coisa, quando eu falo em agência reguladora, eu quero que vocês saibam que elas têm uma escolha de dirigente diferenciada. A escolha é feita pelo presidente da República com aprovação do Senado. Então não é o ministro supervisor que escolhe o dirigente dessa agência reguladora. Quem faz a escolha é o presidente da República com aprovação do Senado. Você vai dizer, grande coisa. Também acho. O que tem de grande coisa aqui é o seguinte: o dirigente da agência reguladora é escolhido pelo presidente da República com aprovação do Senado e ele vai cumprir um prazo de mandato certo. Essa é a parte interessante. Por quê? Porque no momento em que eu confiro ao dirigente da agência reguladora um mandato certo a ele cumprir, eu dou a ele uma estabilidade. Eu não gosto da expressão estabilidade aqui. Eu dou a ele uma garantia. Eu dou a ele uma garantia de mandato. Ou seja, dentro daquele mandato, ele só pode ser exonerado com processo administrativo. Diferente de um dirigente de uma autarquia comum que pode ser exonerado a qualquer tempo, ele não. Ele tem um prazo de mandato a cumprir. Isso dá mais liberdade de atuação à agência, né? O dirigente está menos subordinado à administração direta. O dirigente da agência reguladora, ele depende menos daquela atuação do ente da administração direta, ele tem menos medo de perder o cargo a qualquer tempo. E se ele tem menos medo, ele atua de forma mais livre. Isso dá mais autonomia, mais liberdade de atuação à agência reguladora. Bacana? Deixa eu dizer só uma coisinha só por desencargo. Esses dirigentes das agências reguladoras, eles, quando saem do cargo, eles têm que cumprir um período de quarentena, tá? O que é esse período de quarentena? É assim, é um período dentro do qual eles não podem prestar serviço em nenhuma das empresas que ele normatizava. Se eu sou dirigente da Anatel, quando eu sair do cargo, durante o período de quarentena, eu não vou poder prestar serviço em nenhuma empresa de telefonia. Se eu sou dirigente da Anael, quando eu sair do cargo, durante o período de quarentena, eu não vou poder prestar serviço em nenhuma empresa de energia elétrica. E assim por diante. Você vai me perguntar, qual é o prazo de mandato, qual é o período de quarentena? Nem se preocupe com os prazos, porque eles são definidos na lei específica de cada agência reguladora, tá? Quarentena normalmente 1 ano, 4 meses, vai variando de acordo com a lei da agência reguladora. Valeu isso aqui? Vamos lá! A segunda coisa especial que a agência reguladora tem é que a agência reguladora tem poder normativo. Poder normativo vocês já sabem o que é. E é óbvio que a agência reguladora tem, uma vez que ela normatiza mesmo, que ela regulamenta a prestação de um serviço público por particular. Eu só quero que vocês tomem cuidado com uma coisa. Poder normativo, vocês sabem, só pode ser exercido nos limites da lei. Essa limitação, né, esse limite do poder normativo da agência reguladora é muito discutido em prova. Por quê? Porque quando a agência reguladora exerce o seu poder normativo, ela pode criar direitos e obrigações, mas ela só pode criar direitos e obrigações, a quem presta o serviço que ela regulamenta. Então, por exemplo, a Anatel. Quando a Anatel edita uma resolução, essa resolução obriga o prestador da telefonia. O poder normativo da agência reguladora, ele só alcança a pessoa que presta o serviço que ela regulamenta. Só quem está sujeito à normatização da agência reguladora é o prestador do serviço. Vou dar um exemplo. A Anatel edita uma resolução. Deixa eu apagar esse quadro aqui que a gente vai precisar mesmo. Deixa eu dar um exemplo. A Anatel edita uma resolução e diz assim, ó: as empresas de telefonia não podem cobrar assinatura fixa dos usuários de telefonia. A Anatel pode fazer isso? Claro. Por que sim? Porque quando ela diz que a empresa de telefonia não pode cobrar assinatura fixa, ela está normatizando a prestação do serviço. Ela está obrigando o prestador de serviço, dizendo que, ó, você, empresa de telefonia, não vá correndo atrás do lucro e esqueça o interesse público. Se o sujeito não usou o serviço de telefonia, você não vai poder cobrar. Perfeito. Agora a ANEEL, vou dar um exemplo contrário, edita uma resolução e diz assim, ó: você sabe que se você ficar sem energia elétrica, você pode requerer uma indenização do Estado, né? Se isso te causar um dano. Por exemplo, meu afilhado foi tomar banho lá em casa no outro dia, 1 ano e meio, coitado do bichinho. Aí chegou lá para tomar banho, já tem mais de 1 ano. Ele chegou lá para tomar banho, faltou luz, no meio do banho. Chora, tudo frio, tira ele do banheiro, seca, vai esquentar água, bota na banheira, acende uma vela, o bichinho passou o banho inteiro cantando parabéns, que ele viu tudo escuro com a vela acesa, aprendeu que era aniversário, e o pior é nada, quando acabava o parabéns ele queria apagar a vela, deixar a gente no breu. Aí o que acontece?
queimei o micro-ondas e queimou o meu chuveiro elétrico. Posso requerer a indenização do Estado? Claro. Sabe o que a ANEEL disse? Por meio de uma resolução, que até 24 horas sem energia elétrica não era dano indenizável. A ANEEL pode fazer isso? Não. Porque isso é ultrapassar o poder normativo da ANEEL. Eu, particular, não me sujeito ao poder normativo da ANEEL. Eu não tenho obrigação a respeitar um ato normativo de uma agência reguladora, a não ser que eu seja prestador de um serviço que ela regulamente. Tem coisa mais irritante do que você chegar no aeroporto e um sujeito que não sabe nada de nada chegar para você e dizer assim, ó, em obediência à resolução da ANAC, preencha o verso do seu cartão de embarque. Eu agora não me irrito mais não, mas antes eu dizia, mas o senhor não sou obediente à resolução da ANAC, né? Quem é obediente à resolução da ANAC é o senhor, que presta serviço de aviação civil. Eu não. A ANAC obriga os prestadores do serviço de aviação civil, aos particulares não. Agora eles botaram já um quadradinho, né? Não quero prestar as informações, você marca o X. Claro, porque a ANAC não pode exigir, por meio de uma resolução, que um particular preste uma determinada atividade. Tá fácil? Vamos lá. O meu medo é o seguinte, vocês não podem confundir a agência reguladora com a agência executiva, que também é autarquia. E pessoal, ó, a agência executiva não é autarquia em regime especial. Eu acabei o assunto autarquia em regime especial em agência reguladora. Eu dei duas espécies para vocês, as universidades públicas e as agências reguladoras. A agência executiva é autarquia comum. A agência executiva não é autarquia em regime especial. É autarquia comum. Que diabo, autarquia comum? E por que eu chamo de agência executiva, não chamo de autarquia? Pelo seguinte, a situação é a seguinte. Nós temos uma autarquia comum que está ineficiente. Em virtude da ineficiência, essa autarquia é chamada a celebrar um contrato de gestão com o ente da administração direta, com o ministério supervisor dela. Então é uma autarquia comum, ineficiente, que é chamada a celebrar um contrato de gestão com o ministério supervisor. Quando ela celebra o contrato de gestão, ela se torna uma agência executiva. Em troca, essa agência executiva vai ter que cumprir um plano de reestruturação para voltar a ser eficiente. Isso é uma agência executiva. É uma autarquia comum que celebra um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Por meio desse contrato de gestão, é como se fosse uma recuperação de empresa, né? É assim, ela celebra um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Por meio desse contrato de gestão, ela vai ter um plano de reestruturação a seguir, cumprir algumas metas para voltar a ser eficiente. Em troca, ela ganha o status de agência executiva, que dá a ela mais autonomia, mais orçamento, vantagens na licitação, ou seja, ela ganha algumas vantagens, né, e o status de agência executiva. Em troca, ela vai ter que cumprir metas estabelecidas num plano de reestruturação. O que eu preciso que você entenda? Está fácil ali pelo meu esquema de entender. A qualificação de agência executiva não é dada por lei. Então não há um regime especial, um regime de lei diferenciado. Não. Ela se torna uma agência executiva em virtude da celebração do contrato. O status de agência executiva ela é uma qualificação contratual. Né? Ela é uma situação contratual. Tanto que ele é temporário. Quando acaba o contrato de gestão, volta a ser uma autarquia comum. Porque é o contrato que torna ela uma agência executiva. Não tem lei que cria a agência executiva. A lei cria a autarquia. Depois que ela celebra o contrato de gestão, em virtude do contrato, ela se torna uma agência executiva. Tá fácil isso? Maravilha. Pessoal, se vocês entenderam isso, matamos autarquias. Deixa eu fazer uma perguntinha. Prova da AGU, pergunta era a seguinte. Não se confundem agências reguladoras com agências executivas. A questão era essa, a assertiva era essa, para você marcar o verdadeiro ou falso lá. Aí ele dizia assim, as agências reguladoras são autarquias em regime especial, criadas para normatizar a prestação de um serviço público por um particular. A agência executiva, por sua vez, é uma autarquia comum, que celebra um contrato de gestão com o Ministério Supervisor a que está subordinada. Vou repetir. A agência reguladora é autarquia em regime especial, criada para normatizar a prestação de serviços públicos prestados por particulares. Por sua vez, as agências executivas são autarquias comuns, que celebram um contrato de gestão com o Ministério Supervisor a que estão subordinadas. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque eu disse a vocês que não existia subordinação.
entre a administração direta e a administração indireta. Ou seja, e eu disse a vocês que a questão traria para vocês uma frase linda, você vai ficando satisfeitíssimo, porque tudo que eu falei em sala você aprendeu e você está vendo lá na questão, você morre de vontade de marcar, e se marcar você erra, porque não existe subordinação. A ideia era dizer que a audiência executiva é uma autarquia que celebra o contrato de gestão com o ministério a qual está vinculada ao ministério que exerce a supervisão, mas ao ministério que ela está subordinada não existe. Não existe hierarquia, não existe subordinação entre a administração pública direta e as autarquias, e por isso, se não há subordinação, a questão está falsa. Fechamos isso, moleza. Vamos adiante. Fundações públicas são nossa próxima pessoa da administração indireta. As fundações públicas, pessoal, são antes de tudo fundação. Se é fundação, eu preciso que você me passe o seu conhecimento de fundação para a gente facilitar o nosso raciocínio aqui. Fundação é o quê? Direito civil. No direito civil você aprendeu, fundação é um patrimônio atrelado a um fim. Isso aqui é uma fundação. Uma associação é formada por um conjunto de pessoas. Na fundação não. A fundação é uma pessoa jurídica que não é formada por conjunto de pessoas. A fundação, ela é formada por uma destinação de patrimônio. É assim. O Cazuza morreu. A mãe do Cazuza não tinha o que fazer com tanto dinheiro. Ela pegou um tanto do dinheiro e criou a Fundação Viva Cazuza. Isso foi a destinação do dinheiro do Cazuza, criando uma pessoa jurídica. A Fundação Viva Cazuza, para crianças com AIDS, com câncer e tudo mais. A Xuxa Meneghel, não tinha o que fazer com tanto dinheiro também. Aí pegou um tanto do dinheiro e criou a Fundação Xuxa Meneghel. Destinou esse dinheiro à proteção, não sei o que é que a Fundação Xuxa faz não. Mas é uma fundação de interesse social, é coisas bonitas. Então, ela pegou um dinheiro e destinou à criação da Fundação Xuxa Meneghel. Então, essa é uma fundação... Juro que não foi de propósito. A fundação da Xuxa, né? A Fundação Xuxa Meneghel, ela foi criada com a destinação de um patrimônio. A minha pergunta é, a Fundação da Xuxa, do Cazuza, são fundações públicas? Claro que não. O dinheiro do Cazuza era dele, morreu, né? Era dele. A Fundação da Xuxa, ou seja, essas fundações são privadas. Fundação privada, regulamentada pelo direito civil, fiscalizada pelo Ministério Público, não me interessa aqui. O que me interessa aqui são as fundações públicas. E fundação pública existe quando o Estado destina um patrimônio público à criação de uma pessoa jurídica. Então, assim, a União achou importante defender o índio. Aí ela destina um patrimônio público e cria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Aqui sim, é o dinheiro público destinado a uma finalidade pública. A saúde, o Estado destina um patrimônio à saúde e cria a Fundação Nacional de Saúde para pesquisa e instituição de saúde, a FUNASA, e assim por diante. Toda vez que o Estado destina um patrimônio público à criação de uma pessoa jurídica, a gente chama de fundação pública. E por que eu estava com tanto medo de você confundir fundação pública com fundação privada? Por quê? Quando eu falo em fundação pública, e é essa que me interessa, aí eu pergunto, a fundação pública, ela é uma pessoa de direito público? Ou a fundação pública é uma pessoa de direito privado? Essa é a minha pergunta. Esse é o meu questionamento. Não estou falando de fundações privadas, estou falando de fundação pública. Mas essa fundação pública, ela é uma pessoa jurídica de direito público? Ou essa fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado? Vocês vão encontrar posição para todo gosto. Vocês vão achar quem entenda como o Celso Antônio Bandeira de Mello que elas são sempre pessoas de direito público. Como o Zé dos Santos Carvalho Filho, que entende que elas são sempre pessoas de direito privado. Seguinte, em prova objetiva você vai ficar com entendimento majoritário. Majoritariamente se entende que a fundação pública pode ser criada como uma pessoa de direito público ou como uma pessoa de direito privado. Então as fundações públicas podem ser pessoas de direito público, as fundações públicas podem ser pessoas de direito privado, ou um ou outro. Vamos lá. Se essa fundação pública for criada como pessoa jurídica de direito público, se ela for criada como pessoa de direito público, ela segue o mesmo regime das autarquias. Mesmo regime que a gente acabou de estudar 1 minuto atrás. Inclusive as fundações públicas de direito público recebem o nome de autarquia fundacional. Ela é uma verdadeira autarquia, só que criada sob a forma de fundação. Se a fundação pública de direito público é uma verdadeira autarquia, tudo que eu falei para a autarquia vale para elas. Tudo. Ou seja, regime de direito público, privilégio processual, imunidade recíproca, tudo.
Inclusive, uma fundação pública de direito público pode celebrar um contrato de gestão, virar uma agência executiva, porque ela é uma verdadeira autarquia. E se ela é uma autarquia, tudo o que eu falei para as autarquias valem para as fundações públicas de direito público, não tem discussão. Quer dizer, tem uma pergunta para eu fazer para vocês. No início da aula, chega aqui para a minha pergunta. No início da aula, eu disse a vocês que a lei cria a autarquia e a lei autoriza a criação das fundações públicas. Não disse isso? Disse isso. Eu disse, a lei cria as autarquias e a lei autoriza a criação das fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Olha, se a prova de... E a minha pergunta é, e a fundação pública de direito público, que é uma verdadeira autarquia, é criada por lei ou autorizada por lei? Vamos lá. Se a prova trouxer para você o texto constitucional, dizendo, a autarquia é criada por lei, a fundação autorizada, você marca, pelo amor de Deus, que você não vai perder uma questão por causa disso. Mas o entendimento da doutrina, e é isso que deve ser cobrado de você em prova, é de que quando as fundações públicas são pessoas de direito público, elas são verdadeiras autarquias. E se são verdadeiras autarquias, não são autorizadas por lei, são criadas por lei. Já que a fundação pública de direito público é uma autarquia fundacional, é uma verdadeira autarquia, ela é criada por lei e não autorizada por lei. As fundações que são autorizadas por lei são as fundações públicas de direito privado. Fechamos? Moleza. As fundações públicas de direito privado são as chamadas fundações governamentais. Fundações governamentais são fundações públicas instituídas sob o regime de direito privado. Ou seja, fundações que, embora sejam pessoas do Estado, não gozam das prerrogativas de direito privado. Obviamente, pessoal, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Elas não gozam da prerrogativa de direito privado, não. Elas não gozam das prerrogativas de direito público, desculpa. Elas são pessoas jurídicas de direito privado e, por isso, não gozam das prerrogativas de direito público. Eu preciso que vocês entendam uma coisa, pessoal. Essas fundações governamentais, embora elas sejam pessoas de direito privado, elas fazem parte do Estado. Por isso é que a gente costuma dizer que o regime delas é um regime misto ou híbrido. Por que híbrido ou misto? Porque, embora elas sejam pessoas de direito público, elas precisam se submeter a algumas regras do Estado, né? Elas precisam submeter a algumas regras públicas, porque, querendo ou não, elas fazem parte do Estado e, por isso, se submetem a algumas regras que todo o Estado tem que se submeter. Bacana? Eu não vou desenvolver muito isso agora e vou dizer a vocês, para facilitar o raciocínio de vocês. Minha facilitação é a seguinte. Quando eu falei em fundação pública de direito público, eu remeti vocês ao estudo das autarquias, ou seja, você já não precisa aprender coisa nova. A fundação pública de direito público vale tudo o que eu falei para as autarquias. Quando eu falo em fundação pública de direito privado, eu remeto vocês ao regime das empresas estatais, que é o regime que a gente vai conversar agora. O regime das empresas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista, é o mesmo regime aplicável às fundações públicas de direito privado. É um regime misto, é um regime híbrido. Eu vou pedir a vocês para raciocinarem assim, ó, porque eu juro que fica mais fácil. Quando a gente for estudar empresa estatal, você vai ver como fica bem mais fácil. É o seguinte, quando a prova falar em fundação pública de direito público, mesmo regime das autarquias. Quando a prova falar em fundação pública de direito privado, mesmo regime das empresas estatais. Fechado? Fechado. E empresa estatal a gente aprende agora. Que aí a gente entende exatamente como é esse regime. E eu facilito o raciocínio da gente. Moleza? Então vem cá. As empresas estatais são as nossas últimas pessoas da administração indireta. Claro que quando eu falo empresas estatais, você está entendendo que eu estou me referindo às empresas que compõem o Estado. E que, por isso, a expressão empresa estatal é uma expressão ampla, porque ela vale tanto para empresas públicas quanto para sociedades de economia mista. Quando eu falo em empresas estatais, eu estou falando numa expressão que vai ser ampla, porque ela vai abarcar tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista. As duas são empresa estatal. Se a prova falar em empresa estatal, ela está falando dessa expressão ampla que abarca as duas. Empresa pública e sociedade de economia mista são as duas empresas do Estado, né? São as duas empresas estatais, são as duas empresas criadas
autorizadas por lei, né, e criadas pelo Estado. A gente já sabe que essas empresas não são criadas por lei, elas são autorizadas por lei. Lei específica autoriza a criação das empresas públicas e sociedade de economia mista. Olha para mim. O regime das empresas estatais é idêntico. As empresas estatais, seja ela empresa pública, seja ela sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Aí você vai me dizer, o que é que isso quer dizer? Vamos ter calma. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte. Eu disse que o regime da empresa pública e da sociedade de economia mista era o mesmo. Aí você vai me dizer, e por que eu preciso aprender as duas? Porque elas têm duas diferenças. Desculpa, três. Então o que a gente vai fazer para facilitar didaticamente o nosso raciocínio? Primeiro, eu vou apontar as três diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Depois que a gente apontar as três diferenças entre elas, tudo mais que eu disser vale para as duas, tá? Como o regime das duas é idêntico, seja ela empresa pública, seja ela sociedade de economia mista, o regime delas é o mesmo, sempre o mesmo regime. Pessoa de direito privado, e a gente vai aprender esse regime. Antes da gente conhecer o regime que se aplica a elas, eu vou diferenciar as duas. Aí eu falo das três diferenças entre as duas, depois tudo mais que eu disser vale para as duas. Está fechado? Então vamos lá. A primeira diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista é a seguinte. É o capital. É a formação do capital. Essa todo mundo sabe, às vezes a gente pensa que é a única, por isso que complica a gente, né? A empresa pública é formada por um capital 100% público. Não se admite investimento privado. Então, o capital da empresa pública é 100% público. É mais ou menos assim. Caixa Econômica Federal, empresa de Correios e Telégrafos, você não pode comprar ações dessas empresas, porque elas não admitem investimento privado. O capital é 100% público. Já a sociedade de economia mista, não. O nome já diz, sociedade de economia mista, né? Então, se a sociedade de economia é mista, é porque o capital é misto. Mistura o direito público, o capital público com o privado. Agora, a maioria do capital tem que ser público. Então a primeira diferença é essa. Enquanto na empresa pública o capital é 100% público, na sociedade de economia mista se admite investimento privado, desde que a maioria do capital esteja nas mãos do poder público. Tome cuidado com uma coisa, que é assim, a prova fala, empresa pública, capital 100% público, pessoa jurídica de direito, dá até vontade de dizer público, né? Mas é de direito privado. O regime a gente vai ver depois. Primeira diferença é essa, capital. Na empresa pública é 100% público, na sociedade de economia mista admite investimento privado, mas a maioria do capital tem que ser público. A segunda diferença diz respeito à forma societária. Por quê? Porque a sociedade de economia mista só pode ser criada sob a forma de SA, sociedade anônima. A sociedade de economia mista é sempre SA. A única forma possível de se criar uma sociedade de economia mista é sociedade anônima. Agora, a empresa pública não. A empresa pública admite qualquer forma societária prevista em direito, inclusive SA. A empresa pública pode ser SA, mas ela pode ser formada sob qualquer outra forma. Então, enquanto a empresa pública admite qualquer forma societária, a sociedade de economia mista é sempre SA. Essa é a segunda diferença. A terceira e última diferença diz respeito ao deslocamento de competência. Antes de eu falar de deslocamento de competência, olhe para mim para você conseguir entender isso. Depois a gente copia bonitinho. Seguinte, o artigo 109 da Constituição, o inciso 1. O artigo 109 define a competência da Justiça Federal. O inciso 1 diz o seguinte, olha para mim, olha o raciocínio. O inciso 1 diz assim, compete à Justiça Federal julgar as ações em que conste no polo ativo ou passivo a União, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas públicas. Vou repetir. Compete à Justiça Federal julgar as ações em que esteja, na ação, a União, sua autarquia, fundação pública ou empresa pública. O que você notou aqui? Que o artigo 109 definiu que qualquer ente da administração federal deslocaria a competência para a Justiça Federal, menos a sociedade de economia mista. Perfeito. Quando o artigo 109 não insere a sociedade de economia mista como deslocadora de competência, o que é que eu posso dizer a vocês? A empresa pública desloca a competência para a Justiça Federal. A sociedade de economia mista, não.
Então, uma ação contra a Caixa Econômica Federal vai ser proposta na Justiça Federal. Mas uma ação contra a Petrobras, contra o Banco do Brasil, na Justiça Estadual. Claro, se a matéria for federal, se a União tiver no feito, aí eu desloco a competência para a Justiça Federal. O que eu estou dizendo é que a sociedade de economia mista, em razão da pessoa sociedade de economia mista, ela não desloca a competência para a Justiça Federal. Tá? É capaz da ação ser federal, mas em virtude de outro motivo, não em razão da pessoa. Fechou? Entendeu isso? Vou descobrir agora. Vem cá. Só para a gente fechar isso aqui. Só para a gente fechar isso e fechar o bloco. Vem cá. Com cuidado. Lei específica autorizou a criação da seguinte empresa estatal. Foi criada a empresa estatal por autorização legal da seguinte forma: 60% do capital de uma autarquia, 40% do capital da União. Foi criada sob a forma de sociedade anônima e um servidor dessa empresa propôs uma ação contra ela. Minha primeira pergunta: empresa pública ou sociedade de economia mista? Empresa pública. Né? O capital é 100% público. Tanto a autarquia quanto a União são pessoas de direito público. O capital é 100% público, não precisa ser de um único ente. Tá? Então, quando eu falo que o capital tem que ser 100% público, eu não estou dizendo que é só de um ente federado. Eu estou dizendo que é 100% público e não admite investimento de particulares. Isso aqui é uma empresa pública. Pode ser formada sob SA? Claro que sim, qualquer forma societária. E a ação vai ser proposta onde? Você falou Justiça Federal, né? Essa é pegadinha, não se preocupe não. No próximo bloco a gente vai ver que os servidores são seletistas, e como os servidores são seletistas, a ação é proposta na Justiça do Trabalho. É claro, pessoal, isso é uma pegadinha, mas é porque quando eu falo que desloca a competência para a Justiça Federal, leia-se, a competência para as ações contra a empresa pública é da Justiça Federal, salvo se for matéria de justiça especial, né? Como os servidores são trabalhistas, seletistas, a competência da Justiça do Trabalho. Fechou? Pessoal, se irritem não, foi uma pegadinha, nada demais. A gente vai entender, inclusive porque vocês não sabiam ainda o regime, então não sabiam que eram seletistas, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bacana? Fechar o bloco para a gente voltar para estudar o regime delas. Quando eu voltar do meu intervalo, tudo mais que eu falar vale para as duas. Vamos lá.